hoje, ao divulgar a ata da última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reforçou a possibilidade de subir a taxa básica de juros, que está em 13,75%. Então, para entendermos melhor esse assunto e saber como a reforma tributária pode impactar nesses dados, vamos conversar a partir de agora com um especialista em finanças e investimentos, David Martins, a quem agradecemos demais pela participação. David, seja muito bem-vindo. Olá, Daniel. Olá, Lívia. Boa noite. Prazer estar com vocês. Perfeito. Para começar, então, gostaria de pedir, claro, sua análise em relação a essa ata que foi divulgada pelo Copom, vários acenos para o governo federal, até cheguei a anotar aqui. O texto, essa ata de hoje, chegou a mencionar o arcabouço fiscal, a possibilidade de impacto na inflação, também citou juros subsidiados, talvez até um recado ao BNDES, mas fala também na mudança de meta da inflação. Curiosamente, o ministro da Fazenda hoje, Fernando Haddad, chegou a falar em termos mais condizentes. Você concorda com ele? Bem, Daniel, quando a gente fala da ata, né, hoje nós tivemos acesso, acredito que o texto foi bem consistente, né, aquilo que o mercado já esperava, esse tom mais duro do Copom com relação à prática adotada, né, da manutenção da taxa de juros em 13,75 e até mesmo essa expectativa aí, podendo aumentar os juros caso a inflação não venha a ter um arrefecimento. Quando a gente traz esses pontos que você mencionou, e na ata ele traz vários pontos, né? Então é bem bacana quem puder ter oportunidade de fazer a leitura, traz ali 4 pontos bem dividido, falando de conjuntura doméstica, internacional e falando de outros aspectos. Mas com relação aos pontos que você trouxe, a gente ainda enxerga, né, uma inflação bem pressionada, então não há tanta margem assim para uma queda. A gente vê bastante esse debate com relação a uma revisão nas metas, né, que aí já é no Conselho Monetário Nacional, CMN, onde ali tanto Fernando Haddad, que é o nosso ministro, como o ministro da Fazenda, como também a Tebet, que é a ministra do Planejamento, junto com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, eles que participam do Conselho Monetário Nacional, onde tem a definição da nossa taxa, nossa meta ali também de inflação. Quando a gente fala com relação a isso, a este ponto em específico, a gente vê que esse debate a gente sempre brinca, pelo menos aqui no mercado, falando de forma interna, né? Será que se eu mudar ali a faixa do termômetro para falar se eu estou com febre ou não, será que isso muda de fato o resultado? Eu acredito que o principal ponto para que a gente tenha uma queda na expectativa ali, pelo menos atrelado aos nossos juros, está muito mais atrelado à diminuição de gastos do governo, né? Porque é isso que vai fazer um efeito bem mais eficiente do que somente algumas falas que a gente tem ali pressionando o Banco Central para diminuir os juros na canetada. Então, acredito que medida mais eficiente é a diminuição de gasto, a apresentação do arcabouço fiscal, que já tinha ficado já para semana passada, antes da ida, né, à China, acabou não acontecendo, acabaram prorrogando, então o mercado continua aguardando. Hoje o mercado até sinalizou de forma positiva, né, a ata tem mais de 1,5% de alta no Ibovespa, e essa pressão, esse embate Banco Central junto com o governo federal, acredito que não é benéfico para a sociedade de maneira geral, mas acredito que esse controle da inflação é o principal ponto que a gente tem que observar de perto, e isso o Banco Central, através do Copom, vem fazendo muito bem com manutenção dos juros nesse patamar, pelo menos nesse momento. Agora, David, como o próprio meu colega aqui, eu ia te chamar de David, Daniel Caniato. David, Daniel, tudo parecido. David, como o Dani trouxe a informação aqui ao te questionar a respeito desse tom um pouco mais suavizado dessa ata, embora ela tenha vindo em linha com um comunicado da semana passada, houve esse certo aceno ao governo federal dizendo que a apresentação de um arcabouço fiscal crível poderia diminuir essa pressão inflacionária. E aí, quando a gente lê e ouve falar sobre isso, a gente já espera uma possível redução na taxa básica de juros diante de uma diminuição desse ritmo acelerado dessa pressão inflacionária. Agora, o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse hoje que amanhã acontece uma reunião conclusiva em relação a esse novo arcabouço fiscal e a expectativa é que isso seja apresentado à sociedade, ao mercado financeiro, ainda nesta semana. Quais são
suas expectativas em relação a esse arcabouço fiscal, se ele será crível como espera o mercado. E você falou sobre a possibilidade de redução da taxa básica de juros em algum momento. Isso divide os especialistas. Alguns acreditam que isso pode acontecer já em 2023 e outros só em 2024. Queria te ouvir a respeito disso também. Quando a gente analisa o Boletim Focus, que são os dados dos principais economistas do país, trazendo as expectativas de diversos indicadores, a gente já tem uma expectativa de queda para a Selic para este ano. Então, a gente hoje tem a Selic em 13,75, a expectativa de mercado é que se encerre o ano em 12,75, caindo 1 ponto percentual. A expectativa, pelo menos com relação ao Banco Central, é a apresentação do arcabouço. Por quê? Porque quando a gente fala que o país tem o hábito, né, pelo menos o governo do PT, falando, principalmente analisando anos anteriores, que eles já tiveram no poder, nós tivemos, sim, um aumento do gasto público e isso impacta diretamente a questão da inflação. Então, a apresentação de um arcabouço fiscal e o controle fiscal, quando a gente vai fazer ali a relação de gasto com a arrecadação, é extremamente importante para que a gente tenha essa sinalização do Banco Central para a queda de juros. Mas, novamente, o mercado ele já precifica, né, uma queda para este ano, e alguns especialistas trazem a expectativa de alta, mas o mercado hoje ele já precifica essa queda. Acredito que se a gente for aqui quantificar, né, a mais de 75% já acredita numa queda na taxa de juros. Mas vai depender muito do governo federal fazer a parte dele e apresentando esse arcabouço fiscal. E aí sim, vai ter toda uma análise do arcabouço, né, se ele estará mesmo pró-mercado ou não, para que aí sim a gente tenha de forma consistente essa queda dos juros, que é tão aguardada, porque os juros neste patamar acaba sendo não satisfatório, tanto para o governo federal, por isso que tem as críticas, impacta diretamente na sociedade, no nosso dia a dia. Então a gente sabe que as pessoas têm dificuldade no acesso ao crédito, então a gente sabe também que as companhias têm dificuldade para desenvolver projetos, para ter crescimento econômico, geração de emprego, mas só que juros, ele não é uma causa, ele é uma consequência. Então, se nós estamos no patamar de 3,75, é porque aconteceu, algumas questões aconteceram que trouxeram juros a esse patamar. E é importante também frisar que nós temos esse movimento de alta nos Estados Unidos, na Europa. Então, falar de queda de juros no Brasil, sem um controle fiscal, sem um arrefecimento da inflação, que a inflação está acima da expectativa, a gente tem uma meta para esse ano de inflação de 3,25%, podendo oscilar 1,5% para cima ou para baixo. A expectativa de mercado já está um pouco abaixo de 6%, que é acima da meta. Então, como que nós teremos uma queda de juros se a inflação está acima? O pessoal fala muito assim, mas o juros real, ele é o maior do mundo. Concordo, ele é o maior do mundo. Mas tem motivo, porque a gente também acompanha, como eu mencionei, Estados Unidos, Europa com alta de juros, Brasil ainda com muita pressão da inflação. Então, não há essa margem, pelo menos neste momento, para uma queda sem uma apresentação do arcabouço fiscal. É isso, ata do Copom, taxa de juros, também arcabouço fiscal, perspectivas econômicas, assuntos tratados com o David Martins, especialista em finanças e investimentos, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. David, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.